Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo eu trago para vocês o caso Ana Hickman, que foi vítima de violência doméstica nesse sábado, dia 11 de novembro. Nesse vídeo eu trago para vocês todos os acontecimentos em ordem cronológica, desde a discussão que aconteceu na residência de Ana, por volta das 3h30 da tarde, passando pela visita da polícia que foi acionada e foi ao local imediatamente. Ana é levada para a delegacia e lá ela presta depoimento. Eu trago para vocês as falas de Ana, né? Como que ela relatou tudo o que aconteceu dentro de sua residência. A Ana, é claro, ela passou pelo atendimento médico. O laudo médico, vocês vão ficar sabendo os detalhes desse laudo e o que de fato, né, foi constatado em termos de agressão física. Logo depois que tudo aconteceu dentro de casa, o Alexandre Soares ele sai. Quando a polícia chega, ele não estava mais na residência. Mas, no que ele está fora de casa, e a notícia começou a viralizar na internet, todo mundo comentando, jornalistas já apurando, o Alexandre Soares ele recebe o telefonema de Léo Dias e de Fábio Oliveira e conversa com os dois. E dá declarações polêmicas. Trago para vocês também a fala da Ana Hickman, através de sua assessoria, e a Ana não tinha, claro, né, como não confirmar a agressão que já tinha sido registrada na polícia. E trazemos para vocês também, finalizando o vídeo, evidências de que Alexandre Soares já vinha dando sinais de que tudo isso poderia realmente acontecer. Roda a vinheta. Tudo aconteceu por volta das 3h30 da tarde, na residência de Ana Hickman. A gente vai começar trazendo os detalhes para vocês, e já com a declaração da própria Ana Hickman no boletim de ocorrência, para que a gente possa ser bem preciso em tudo que a gente vai contar para vocês agora. No boletim de ocorrência, a Ana relata que por volta das 3h30 da tarde, nesse sábado, 11 de novembro, ela estava na cozinha de sua residência, acompanhada do Alexandre e do filho do casal de 10 anos, bem como de 2 funcionárias. Então, ela tinha pessoas ali que acompanharam tudo o que aconteceu. Segundo Ana, ela começou a conversar com seu filho. Porém, o Alexandre não gostou do conteúdo da conversa e logo começou a repreender a Ana verbalmente, fazendo com que ambos aumentassem o tom de voz. Tudo isso está registrado no boletim de ocorrência, ok? A Ana relatou, então, na sequência, que essa discussão acabou assustando o filho, que pediu para que eles parassem com a discussão. Na sequência, ele correu para fora do cômodo, assustado. Ainda segundo Ana Hickman, assim que a criança saiu da cozinha, o Alexandre passou a pressioná-la contra a parede, bem como a ameaçá-la de agressão com cabeçadas, ocasião em que ela conseguiu afastá-lo e, ao tentar pegar seu telefone celular que estava em cima de uma mesa na área externa. Então, ele começa a ameaçá-la, inclusive com cabeçadas. Ela consegue afastá-lo e tenta pegar seu telefone celular para pedir socorro. Aí, segundo Ana Hickman, Alexandre repentinamente fechou a porta de correr da cozinha, o que pressionou o seu braço esquerdo, tendo a Ana conseguido, né, trancar o Alexandre pro lado de fora do cômodo. Então, ele bate a porta da cozinha, machuca o cotovelo de Ana, mas ela consegue trancá-lo para o lado de fora, no lado externo da casa, né? E no BO, a Ana relata que quando percebeu que estava em segurança na cozinha, ela ligou para a polícia militar, enquanto o Alexandre foi embora de casa antes da chegada da viatura policial. Aí o boletim de ocorrência relata que Ana se deslocou até o Hospital São Camilo, em Itu, onde passou por atendimento médico e realizou um exame de raio-x e teve o braço esquerdo imobilizado com uma tipóia. Com o exame mencionado,
o médico diagnosticou que Ana Hickman apresentava uma contusão no cotovelo esquerdo. Após ser liberada pela equipe médica, ainda por meios próprios, Ana foi escoltada pela polícia militar até a delegacia, onde ela prestou o boletim, ela prestou depoimento, né, e foi lavrado o boletim de ocorrência. E aí a reportagem do Léo Dias, que traz esses detalhes do boletim de ocorrência, diz que a Ana tomou ciência das medidas protetivas conferidas pela Lei Maria da Penha, porém, nesse momento, ela optou por não requerê-las. Então, ela não solicitou aí, né, a proteção da lei. E a gente deixa a gente pensativo, né? Depois de tudo isso daí, depois desse susto tomado, depois de tudo isso que aconteceu, e essa violência, né, iminente, que provocou, né, se transformou em violência, saiu da violência verbal, passou para a violência física e se materializou, tanto é que ela teve que imobilizar o braço. O primeiro ponto que a gente analisa nessa situação, e a gente vai tentar analisar aqui nesse vídeo, gente, tudo que a gente vai estar mostrando para vocês, mas sempre com muita cautela, né? Os fatos são muito novos ainda. A gente vai apresentar para vocês aqui tudo que a gente apurou, e são fatos concretos, não existe aqui fake news e nem especulação. E a gente vai estar emitindo opinião. E nesse ponto, diante daquilo que ela falou no BO, o que está sendo aí anunciado, que foi falado por ela oficialmente na delegacia, e que ela não acionou aí os direitos dela, né, na Lei da Maria da Penha, a gente fica nessa preocupação, né? Qual será o motivo? A gente espera que a Ana consiga equilibrar o seu emocional nesse momento e tomar as medidas corretas, né, para evitar que problemas piores aconteçam. Bom, depois disso tudo, ela estava na delegacia, a notícia começou a correr, os jornais começaram a divulgar, logo no início a gente teve a notícia de que ela estava muito machucada, enfim, né, a notícia vai correndo e as pessoas vão contando aquilo que imaginam, começa a surgir muita especulação. Bom, o portal do Léo Dias entrou em contato, ligou para o Alexandre Correia. O nome dele é Alexandre Correia mesmo. Então, o portal Léo Dias entrou em contato com Alexandre Correia e ele atendeu o Léo. Vamos ver o que ele falou para o portal Léo Dias. Ele negou, olha só, gente, o Alexandre, ele negou veementemente, o Alexandre negou categoricamente que ele agrediu a Ana. Vamos ver o que ele falou para o portal do Léo Dias? De onde estão tirando isso? Olha, deve ter tido algum equívoco aí. Acho que não devem estar tratando da mesma pessoa. Ele disse ainda que não está na cidade. Eu vim para São Paulo para resolver um assunto e vou voltar para Itu amanhã cedo. Estou chegando a São Paulo. Detalhe que a Ana disse que depois da agressão, ele saiu, né? Ele não ficou no local. Ainda mais porque ele viu que a polícia foi acionada, né? Ele, se uma coisa que ele não é burro. Cometeu a agressão, não podia ficar no local, né? Daria flagrante. Aí ele continuou falando. A Ana está dormindo, nem posso acordá-la. Ela trabalha demais. Nem vou acordá-la a essa hora, 1 da manhã, para tratar de um assunto desse. Então, foi por volta de 1 da manhã que o Léo Dias conseguiu falar com ele. O portal Léo Dias, né? Tudo aconteceu à tarde e o portal Léo Dias conseguiu falar na madrugada. E aí, segundo o portal, quando perguntado se Hickman está sabendo da notícia, o Alexandre encerrou dizendo mais uma vez que a história foi inventada. Isso é fantasioso. É, no mínimo, surpreendente, né? A pessoa negar categoricamente isso. É surpreendente. Disse aí que a Ana estava dormindo, nem posso acordá-la, ela trabalha demais, nem vou acordá-la a essa hora, 1 da manhã, para tratar de um assunto desse. Estava viajando, né? O rapaz, inocentemente, estava vindo para São Paulo. Não tem nada a ver com essa história, né? Tudo boato. Inclusive, o braço dela machucado é boato. De repente, foi um sonho que ela teve, né? E sonhou, e machucou o braço no sonho.
é verdade? De repente é isso, que é surpreendente a fala dele. No mínimo, ele podia dizer o seguinte: eu não vou dar declaração agora e aguardem aí um comunicado oficial do meu advogado, alguma coisa. Mas se fez de sonso, né? Se fez de inocente. Quanta gente age assim, não é mesmo? Bom, mas ele falou com a Fábio Oliveira também. Aí, segundo a Fábio Oliveira, ela escreveu o seguinte: antes do boletim de ocorrência vir à tona, Alexandre bateu um papo exclusivo com essa colunista e negou as acusações. Isso a Fábia falando, abre aspas. Ele falando para a Fábia: isso é uma mentira. E se esse absurdo fosse verdade, os vizinhos não teriam como saber. A minha casa é hermeticamente fechada e tenho como vizinho um terreno baldio, disse ele, referindo-se aos moradores, né, do condomínio. Então, porque a coisa começou a ser divulgada e isso é mentira, né? Isso é absurdo, é invenção. A minha casa é hermeticamente fechada e tem ainda um terreno baldio. Aí eu fico pensando, né? Me deu um frio por dentro quando eu vi essa fala dele. A minha casa é hermeticamente fechada e tem como vizinho um terreno baldio. Gente, que bom, graças a Deus, que a Ana conseguiu pedir socorro e que ele saiu. Porque num cenário como esse, uma pessoa violenta pode fazer o que quiser, né? Uma casa hermeticamente fechada, tendo ainda um terreno baldio, isolando ainda mais a casa. Eu, sinceramente, a primeira vez que eu li essa reportagem, que eu tomei consciência, né, que eu vi esse depoimento dele, e agora conversando com vocês, trazendo aqui para vocês nesse vídeo, eu falando me dá essa coisa, sabe, por dentro, porque é complexo, né? É assustador isso, é assustador. A Ana, ela depois que tudo aconteceu, e com o boletim de ocorrência já feito, ela medicada, não tinha como, né, gente, negar os fatos, a coisa já estava sendo, de uma forma muito rápida, já estava sendo comentada na internet, então ela se manifestou por meio da assessoria de imprensa dela. E ela disse o seguinte: após um desentendimento entre Alexandre Correia e Ana Hickman, no último sábado, dia 11, a polícia militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o distrito policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickman agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física. Bom, então nesse boletim de ocorrência, ela não fala sobre que tipo de agressão física ela sofreu, mas ao mesmo tempo não nega que sofreu agressão física. Nesse comunicado, né, que ela diz que ela está bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física. E eu fico imaginando na parte do boletim, quando ela fala sobre as tentativas de agredi-la com cabeçada, gente. Um homem desse tamanho, eu fiz questão de deixar essa foto aí, olha o tamanho do homem, né? Um homem desse tamanho. Tem uma outra foto aqui que mostra ainda, né, o físico dele avantajado, né? Um homem com um porte físico desse assim, tentar agredir uma mulher com cabeçadas, é repugnante isso. É algo que embrulha o estômago, né? É complicado demais. Mas vamos ver, então, a continuidade da cobertura. Então, ele fala isso, ele deu a segunda declaração para Fábio Oliveira, depois, na sequência, a Ana Hickman confirmou através de sua assessoria de imprensa. Nós tivemos uma cobertura feita pelo Notícias da TV que levantou uma situação que ela não fala no boletim de ocorrência. Mas o Notícias da TV diz que, segundo suas apurações, a briga deles teria a ver com uma dívida com o banco, noticiada no fim de outubro. Notícias da TV levanta essa questão da dívida com o banco, e que teria sido
a causa da briga do casal. Lembrando que na declaração dela no boletim de ocorrência, como eu trouxe para vocês aqui, ela disse no boletim que ele não gostou do teor da conversa dela com o filho, na fala de Ana no boletim de ocorrência. E o Notícias da TV já traz essa questão aí. Vamos ver, né? Se isso aconteceu realmente, essa situação vai ser mostrada aí nos próximos dias. Essa questão da dívida de Ana Hickman e Alexandre Correia, ela vem sendo divulgada esse ano e ela foi divulgada inicialmente pela colunista Fábia Oliveira. Se eu não me engano, foi em outubro. E segundo a Fábia, a empresa Hickman Serviços Limitada, que pertence a Ana e ao Alexandre Correia, tem uma dívida que chega a cerca de 3,5 milhões de reais. E aí, de acordo com a Fábia Oliveira, a cooperativa de crédito Sicredi processou a empresa da Ana e do Alexandre, né? E entrou com uma ação de execução para cobrar um empréstimo de 2 milhões, cento e poucos mil reais. Além desse montante, ainda segundo a reportagem da Fábia Oliveira, o Banco do Brasil entrou na justiça contra a Hickman Serviços Limitada para pedir o pagamento de 1,2 milhão em relação a uma operação que envolvia uma cédula de crédito. E aí, ainda segundo a reportagem, o UOL teve acesso a processos da empresa do casal e há pelo menos 5 ações de execução, quando uma das partes cobra dívida já comprovada sobre aí o empreendimento, a empresa dos dois. Bom, tá, tudo bem. Crise financeira. Mas não existe motivo no mundo, que justifique uma agressão. Nem que se fosse, por exemplo, uma traição da parte dele ou parte dela. Da parte dela. Mesmo que fosse uma traição, que não é, né, gente? Estou jogando aqui uma suposição para dizer que violência em situação nenhuma é admissível. Estava nervoso por conta da dívida. Vai curar o seu nervoso com uma consulta médica, procura um psicólogo, procura um médico, vai se tratar. Mas isso jamais pode se traduzir e acabar se transformando numa situação de discussão e agressão física. Nem agressão verbal é admissível, muito menos a agressão física. Bom, aí nas últimas horas, o que a gente vê é os jornalistas apurando e tentando descobrir aí sinais, situações que já vinham comprometendo, demonstrando que o Alexandre seria uma pessoa violenta com a Ana Hickman. O Em Off trouxe a seguinte manchete: manicure de Ana Hickman faz revelação sobre o marido da apresentadora. Então, segundo a reportagem, eles tiveram acesso, conversaram com a manicure de Ana, que conversou diretamente com o site. O nome dessa manicure é Daniele Assis. Ela não é agora, mas é a antiga manicure que frequentava a casa da Ana Hickman. E segundo a reportagem do E-Off, a Daniele Assis, a manicure, né, diz que o Alexandre era muito pior do que a polêmica envolvendo o casal vem repercutindo. Ele era muito pior do que as pessoas vinham vendo ou observando. E aí, segundo o Em Off, a Daniele afirma que ele era grosso e a repercussão exposta na televisão não chegaria nem próximo do que realmente acontecia na rotina do casal. Abre aspas. Eu já fui manicure da Ana e fui na casa dela. Pensa num homem grosso. Isso que vocês viram na TV não é nada perto do que ele faz no off. Aí, segundo a reportagem, isso confirmaria alguns rumores sobre o caso em si, ao qual internautas tentavam fazer um panorama geral do relacionamento após as confirmações de agressão por parte de Hickman. Olha só, os internautas vêm tentando mostrar isso. Alguns dias atrás, eu não lembro exatamente o tempo, mas alguns dias atrás, inclusive, os fãs da Ana vinham detectando algumas atitudes dele grosseiras com ela em vídeo na internet. Isso já vinha sendo comum
os seus seguidores, os seus fãs, apontarem essa situação e se preocuparem com a Ana. E aí, segundo a reportagem do Em Off, os internautas tentaram identificar fotos de hematomas antigos em Ana, deduzir se os abusos de Alexandra eram um caso isolado ou se já vinha acontecendo frequentemente ao longo dos anos, né? Lembrando que eles estão juntos há 25 anos. 25 anos não é pouca coisa, né? Pois então, lembrando que na manhã de hoje, aliás, ainda no sábado, ela já apagou todas as fotos dos dois em suas redes sociais. E segundo o que se imagina, né, essa atitude de Ana Hickman apagando todos os registros do casal em suas redes já demonstra que ela está se desligando do marido. Só quero fazer uma parte aqui, que o Em Off cita essa questão aqui dos internautas tentarem identificar fotos de hematomas. Isso aqui, gente, eu já considero como no âmbito da especulação, tá? Então, os internautas vão começar a procurar. Se aparecer uma mancha, não sei o quê, no canto do braço, na ponta do dedo, seja onde que for, que eles encontrarem aí, que se encontrar, vai se apontar como agressão dele. A gente não tem condições e a gente não pode ir para o lado da especulação. A gente tem que ir para o lado daquilo que é real, daquilo que foi registrado, daquilo que é documento. E nós temos um documento agora de um boletim de ocorrência. Mas só isso, Deise? Só isso que ela falou na delegacia após ser agredida? Não. Nós temos fatos também que podem ser apontados como indícios. E o Notícias da TV, ele fez uma reportagem muito interessante que aponta alguns desses indícios. E isso aconteceu já no início dos anos 2010. Olha só o tempo, cerca de 13 anos. Segundo Notícias da TV, o Alexandre Correia tem um longo histórico de comportamentos agressivos. E a gente vê aí, nessa reportagem, alguns pontos que a gente pode apontar como fatos. Não, aí já não é especulação, são fatos. Então, na reportagem, em 2012, a Ana Hickman teve uma desavença com a Adriane Galisteu, em 2012. Na época, a apresentadora de A Fazenda, que é a Adriane, ela teria afirmado o seguinte, abre aspas, seria uma pessoa melhor se tivesse um filho. Isso antes da Ana ter o filho, né? Obviamente. Então, essa declaração de Adriane Galisteu, que a Ana Hickman seria uma pessoa melhor se ela tivesse um filho, isso gerou um rompimento entre as duas. As duas ficaram estremecidas e rompidas durante um bom tempo. Essa foto que vocês estão vendo aí já é recente, que as duas reataram, fizeram as pazes, mas ficaram um bom tempo rompidas por conta dessa fala da Adriane Galisteu. E aí a reportagem lembra que o Correia, que o Alexandre Correia, saiu em defesa da Ana e assustou a Adriane Galisteu naquela época. Abre aspas para a Adriane. Estou começando a ficar com medo dele. Do jeito que ele grita. Do jeito que ele grita é capaz de me bater. A Adriane Galisteu falou sobre isso na época quando houve esse problema entre as duas. E ela ainda foi, segundo a reportagem, a Adriane ainda foi chamada de cafajeste por Alexandre Correia e acusada de maneira homofóbica de ser lésbica. Então, ele acusou a Adriane de ser lésbica, enfim, né, um baixo nível total. Além de agressivo, um baixo nível desnecessário. E aí, na época, fontes ligadas a Ana Hickman afirmaram que ela não concordava com as opiniões do marido, apesar do estremecimento dela com a Adriane Galisteu, e que houve uma crise no casamento após essas falas dele. Então, a gente vê que as duas romperam, ficaram estremecidas, mas a Ana não gostou do posicionamento do marido na época, falas agressivas, preconceituosas, e o detalhe da fala da Adriane é também de arrepiar. Estou começando a ficar com medo dele. Do jeito que ele grita, é capaz de me bater. Bom, a reportagem destaca também
uma situação da Ana Hickman com a Cris Flores. E foi no mesmo ano, em 2012, a Ana entrou em conflito com a Cris Flores. E a Ana contou sobre isso, falou sobre esse conflito dela com a Cris Flores depois, tempos depois, ao colunista Fefito. Ela falou o seguinte, abre aspas, as pessoas acabaram criando uma briga de uma coisa que era uma situação de trabalho, porque todo mundo acaba tendo determinados desconfortos. Criaram situações muito maiores, foi o que aconteceu. Como dada uma foi para um lado, as pessoas foram aumentando. Ah, sim, entendi, eu li errado. Como cada uma foi para o lado, as pessoas foram aumentando. Então, ela disse que houve um estremecimento entre elas, questões, uma situação de trabalho, que aparentemente seria corriqueira, que seria resolvida com o tempo, mas quando a coisa cai, né, gente, e chega ao conhecimento do público e de pessoas aí externas, né, que têm interesses de usar a notícia, a coisa vai tomando uma proporção grande e situações vão sendo inventadas. É isso que a Ana disse, mais ou menos, nessa época. Bom, segundo a reportagem, o Alexandre Correia também se intrometeu nesse assunto naquele momento. Ele declarou ao UOL que proibiu a Ana Hickman de ter contato com a Cris Flores. Abre aspas. A Cris é uma pessoa falsa. A questão vai além da falta de agradecimento. Ela fala mal da Ana pelas costas. Temos amigos em comum que nos contam tudo o que ela diz. Então, a imprensa aponta aí, né, até essa questão da proibição, né? Eu proibi a Ana de ter contato, de ter algum relacionamento com a Cris. É complicado, né? Ambiente de trabalho é ambiente de trabalho, né, gente? Bom, mas além dessas declarações, desse desconforto, dessas situações, ele teve uma situação também aqui apontada, lembrada pelo Notícias da TV, do envolvimento dele em brigas de trânsito. Eu lembro de uma história dessa. E a reportagem lembra que o Alexandre ele chegou às vias de fato e demonstrou que poderia ir além da violência verbal. Nessa situação que foi registrada no ano de 2015. Isso aconteceu em 2015. Ele foi acusado de agredir. Vamos voltar para a foto dele, né? Aqui com a Ana. Ele foi acusado de agredir um motoqueiro. A cena foi testemunhada por passageiros de um ônibus que fotografaram a situação. Abre aspas. Ele tentou puxar o capacete dele, do motoqueiro, né? Mas não saía. O motorista, então, no caso o Alexandre, segurou o cara, eles tiraram a chave da moto e ele socou pela fresta do capacete. Chutou também. Depois ele pegou o celular do bolso do motoqueiro, bateu com ele na cabeça do capacete e enfiou o celular dentro do capacete. Quem falou isso foi uma testemunha chamada Mônica Gomes. Na época ela deu essa entrevista para um site Ego, né? Um extinto site da Globo. Esse site não existe mais, mas na época ela deu essa entrevista para o Ego. E ao saber que ele estava sendo fotografado por uma mulher no ônibus, o Alexandre ainda xingou a passageira e mostrou o dedo do meio, né? Se é que vocês sabem que dedo é esse. Bom, mas também tem fatos de grosseria dele com a Ana Hickman. Como eu disse para vocês, essas situações vêm sendo apontadas, né? Já tem algum tempo que o público vem percebendo um clima, no mínimo, pesado e esquisito entre os dois. Aí a reportagem do Notícia da TV diz o seguinte: após a divulgação da agressão de Correia contra Ana Hickman, internautas republicaram vídeos em que Alexandre Correia aparece demonstrando agressividade contra a própria mulher. Aí a Notícia da TV diz o seguinte: em uma gravação, ele, o Alexandre, a chama de caveira e dá respostas ríspidas dentro da residência do casal. Em outro vídeo, o casal briga por conta de uma reforma
proposta por Ana Hickman no Jardim. Abre aspas para o Alexandre. É a última vez que eu vou falar para você, nunca mais eu vou... Apontando o dedo para Ana. Aí ela responde, você não vai brigar comigo aqui. Aí ele falou, eu não estou brigando. Aí a Ana diz, ah, não, você está o quê? Surtando? E aí, com a repercussão disso, o público vendo o autoritarismo, a arrogância dele, a forma dele tratar a mulher, porque você percebe, né, quando o homem está conversando ou quando o homem está se impondo agressivamente. Então, com a repercussão disso, a Ana chegou a dizer que o vídeo não passava de uma pegadinha. E aí os fãs ficaram bastante indignados, né, com a forma como ela vinha sendo tratada. Entre as observações que os fãs fizeram na internet, eu trouxe algumas para vocês. Abre aspas. Ele teve câncer e ela viveu para ele, e ele retribui dessa maneira inacreditável. O nome da internauta, Romana Machado. Ela fez esse comentário lá na rede do Passarinho. Outro comentário. Os sinais estavam claros. Se nem diante das câmeras ele conseguia tratá-la bem. Quem falou foi Eduarda Ribeiro. E uma outra declaração do internauta Rai Veloso diz assim: nunca julguem uma mulher por sua decisão. Só ela sabe o que passa. Pois é, gente. Esses são os fatos, os principais fatos que eu posso trazer para vocês agora, nesse momento, sobre essa agressão que a Ana Hickman sofreu nesse sábado, violência doméstica. É uma situação que ninguém gosta de trazer. A gente que fala sobre o mundo dos famosos, a gente sempre traz situações polêmicas, mas agressão, violência é algo que, pelo menos para mim, nunca me agradou trazer aqui no canal, em rede social, em lugar nenhum. Mas é um fato. É óbvio que a gente fica indignado, a gente não pode aceitar nenhum tipo de violência, nenhum tipo, seja do que lado for. Nós estamos vendo aí uma mulher que foi violentamente atacada. Graças a Deus não aconteceu o pior. Enfim, o fato está sendo investigado pela polícia. A minha preocupação, e eu posso dizer isso de uma forma como espectadora, né? E como jornalista e espectadora, a minha preocupação é o fato dela não ter denunciado ele e requerido aí a proteção da lei Maria da Penha. Que aí ele não poderia, né? Seria proibido de entrar na casa, enfim, tudo aquilo que a lei exige como proteção à mulher. O que a Ana está pensando nesse momento, para não ter aceitado aí a proteção da lei, pelo menos é isso o que a gente traz aí nessas coberturas. E eu trouxe para vocês aqui tudo que eu pude encontrar dentro de fatos, né, apurados, com jornalistas que trabalham seriamente. Esses fatos foram divulgados pelo G1, pelo Metrópolis, pelo Léo Dias, pela Fábio Oliveira, pelo Notícias da TV. Então, eu trago para vocês aqui um compilado disso tudo. E, segundo informações do que o portal Léo Dias colheu lá na delegacia, ela tomou ciência das medidas protetivas conferidas pela Lei Maria da Penha, porém, nesse momento, ela optou por não requerer. Então, é a minha preocupação, a preocupação que fica no meu coração depois de trazer para vocês o relato de tudo isso aí que aconteceu. Então, o que a gente espera nesse momento? É que Deus dê muita sabedoria para Ana, força. Ela precisa pensar na integridade dela, precisa pensar na família dela. Esquecer o lado dele, sabe? Não é egoísmo. Isso não é egoísmo. Isso é pensar na vida. Isso é se proteger. A Ana agora não pode mais pensar no marido, no agressor. Ela não pode pensar nele. Ah, mas é o pai do meu filho. É pai do seu filho, mas ele te agrediu. Poderia ter sido pior. Então, graças a Deus, não foi. Então, a gente torce para que Deus dê paz ao coração da Ana, que ela se enche de forças para se proteger,
proteger a família e não abrir nenhuma concessão. Nenhuma concessão. Porque agressor nenhum merece isso. Essa é a minha opinião. Deixe seu comentário aí embaixo do vídeo e diga o que você acha dessa situação toda. Eu agradeço aí a sua presença aqui no canal. A gente se fala nessa segunda-feira às 8h30 da noite, todos os dias, né? De segunda a sábado, nós estamos aqui no nosso canal às 8h30 da noite. Às 8h30 não, às 8 horas da noite, trazendo para vocês os principais acontecimentos do mundo dos famosos. E é claro que estaremos dando continuidade à cobertura dessa situação envolvendo Ana Hickman. Um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.